Olá pessoal, sou o professor Luiz Ferrareto, estou aqui hoje para trazer nossa terceira aula de potenciação, onde nós veremos as propriedades de potência. Mas antes de eu começar, antes de eu pedir para rodar a vinheta, eu vou te fazer um pedido bem rápido, tá? Te inscreve no canal e já deixa o teu like aí para nós, certo? Então, roda a vinheta. Antes de entrar nas propriedades de potenciação, gente, vamos só relembrar rapidinho o que era uma potência, tá? Na potenciação, tu tinha ali um expoente, certo? Tu tinha, no caso, uma base, 2, eu vou colocar aqui, e o expoente 3. Tá? Vamos ver aqui essa definição. Ó. Elevar um número a um certo expoente significa multiplicá-lo por ele mesmo tantas vezes quanto o expoente indicar. Então, isso daqui a gente vai ter que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 dá igual, né? Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, antes da gente começar, é bom a gente lembrar disso aqui. Tá? Dando seguimento, a gente tem ali algumas propriedades. A primeira propriedade da potenciação, ela diz o quê? Que A elevado na 1 é igual ao próprio A. Ora, se eu vou ter que, né, multiplicar a base por ela mesma tantas vezes quanto o expoente indicar, então vai aparecer quantas vezes, vamos botar assim, ó, 2 na 1. Quantas vezes vai ter que aparecer o 2? Uma. Então dá o próprio 2. 3 na 1, quantas vezes vai ter que aparecer o 3? Uma vez só. Certo? E agora vamos para essa propriedade aqui. Essa aqui é a propriedade do produto de duas potências de mesma base. Ou seja, se eu tenho duas bases iguais, tá, eu vou poder acabar somando os expoentes. Mas vamos ver isso na prática. Vamos botar assim, ó, 2 elevado na 2 vezes 2 elevado na 3. Repara aqui, ó, que pela propriedade eu já faço 2 elevado na 5 direto, e isso aqui é igual a 32. Tá? Só que não vamos decorar. Vamos abrir isso aqui, ó. Eu teria 2 vezes 2, né, do primeiro caso, e ia ter que continuar multiplicando mais 3 vezes. Certo? Isso aqui, se tu for contar a quantidade de vezes que o 2 se repete, é a mesma coisa que o 2 na 5, certo? Que também é 32. Então, nossas propriedades, elas não vêm do nada, pessoal. Elas são provadas, elas existem por alguma razão. A gente não sai decorando tudo sem questionar antes, tá certo? Já aproveita para anotar aí, então, né, que todo número elevado na 1 é igual a ele mesmo. E da propriedade 2, que na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Chegamos então, pessoal, à nossa terceira propriedade, que diz o quê? Onde eu tenho a divisão de duas potências de mesma base com expoentes diferentes, e o que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Mas subtraio quem? Quem está no denominador recebe o sinal de menos, e quem está no numerador vem para cá positivo. Então vamos ver uma coisa assim, ó. Fazer como exemplo, 2 elevado na 4 dividido por 2 elevado na 3. Isso aqui, pela propriedade, a gente pega e subtrai os expoentes. O do denominador eu vou subtrair do numerador. Então, 3 aqui. Isso aqui fica 2 na 1, que a gente já viu na nossa outra propriedade lá, que era igual ao próprio 2. Tá? Mas não vamos decorar, vamos abrir isso aqui. Ó. Se eu tenho 2 na 4, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E está sendo dividido por 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. O que acontece quando eu tenho uma coisa multiplicando em cima e embaixo? Elas são iguais, certo, pessoal? Então a gente pode simplificar. Por isso que ó, eu diminuo a quantidade de vezes que aparece embaixo pela quantidade de vezes que aparece em cima. Então corto mais uma aqui e vai dar igual ao próprio 2. Tá? Vamos ver a próxima propriedade que diz ó, que todo número elevado na menos 1 é igual ao seu inverso. O que é o seu inverso? É 1 sobre ele. Tá, não vamos decorar. Vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção nesse cálculo aqui. Ó. Eu tenho 2 na 3 dividido por 2 na 4. Vamos aplicar
a propriedade que a gente acabou de ver aqui, a propriedade 3. Vai dar 2 na 3 menos 4. Isso aqui vai dar um número negativo ali, vai dar 2 na menos 1, certo? E a nossa propriedade está dizendo que isso aqui é igual a 1 sobre 2. Tá, mas eu não quero decorar. Eu vou pegar e vou abrir isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E vou cortar. Eu cortei 3 com 3. Ó, o que sobrou? Apenas 1 sobre 2. Então aproveita e vai anotando aí que na divisão de potências de mesma base a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Já quando a gente tem um número elevado a um expoente negativo, né, ele é igual ao seu inverso. No caso, pessoal, se não for apenas menos 1 ali, tá? E eu tivesse 2 elevado na menos 3. Isso aqui, eu vou ter que ele vai ser o inverso dele. O que é o inverso dele? 1 sobre 2 na 3. Isso aqui vai dar 1 sobre 8. Se fosse uma fração, tá? No caso, 2 sobre 3 elevado na menos 3, a gente vai ter que inverter, isso depois a gente vê direitinho, tá? Mas a gente tem que inverter a fração, fica 3 sobre 2, e depois a gente distribui esse expoente aqui que a gente já vai ver também, fica 3 e 3, e aí o expoente fica positivo, tá? Mas é pra gente ver daqui a pouquinho. Ó, agora a gente chegou, tá, na potência de potência. O que é a potência de uma potência? Eu tenho um número elevado a algum certo expoente, no caso vamos botar aqui 2 elevado na 3, elevado de novo a algum outro expoente, no caso vamos botar aqui 2 para facilitar, para ir mais rápido. A nossa propriedade diz que a gente conserva a base e multiplica os expoentes, tá vendo aqui, ó, n vezes m. Então a gente vai botar 3 vezes o 2, isso aqui vai dar 2 elevado na 6. Tá, mas como eu disse, a gente vai abrir isso de novo. Se eu tenho 2 na 3 elevado na 2, eu tenho 2 na 3 vezes 2 na 3, certo, pessoal? Aí pega a nossa propriedade, ó, propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes, conservo a base e somo os expoentes, que vai dar o meu próprio 2 na 6. É a mesma coisa, só que sem decorar. A gente está enxergando da onde que vem essas propriedades, tá? E agora, para mim, a propriedade mais legal de todas, que é o a elevado na zero. A gente vai dizer que o todo número elevado na zero é 1, tá? Então, tu tem ali 1000 elevado na zero, isso aqui é igual a 1. Tá, mas eu não quero decorar. Eu não quero decorar. Eu quero saber de onde é que vem esse a elevado na zero e por que que ele é 1. Tá. Presta atenção aqui comigo, ó. Vamos botar com letrinhas primeiro, depois com de letrinhas a gente utiliza números. Ó, vou pegar o a e vou levar ele na n e vou dividir por um a elevado na n. Isso daqui é igual a na n menos n, que é igual a na zero, e que a na zero é igual a 1. A gente decorou isso, né, e partiu disso aqui. Mas, camarada, presta atenção aqui, ó, eu tenho a na n dividido por a na n. Uma coisa dividida por ela mesma. Então eu não precisava sair fazendo conta. Era só eu saber que isso aqui já era 1. Certo? Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa elevada na zero, essa coisa vai ter como resultado 1. E então aproveita e já anota aí, tá? Que quando a gente tem uma potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes, e quando a gente tem um número elevado na zero, ele é sempre igual a 1. Dessa vez a gente já sabe o porquê. Adiante então, né, pessoal, a gente tem aí a propriedade 7, que é o quê? É a potência de um produto. O que acontece na potência de um produto? Esse expoente no qual eu estou elevando o produto, ele se distribui pela base. Tá, como assim, Luiz? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 3 elevado na 3. Se eu for
fazer isso aqui à risca, isso aqui vai ser como? Vai ser 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes o 2 vezes o 3 mais uma vez, certo? Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou agrupar isso aqui, tá, da maneira que eu quiser. O que eu quero fazer aqui? Eu vou agrupar os números 2 com os números 2 e os números 3 com os números 3, tá? Isso aqui vai ficar como? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Porque é o número de vezes que ele aparece, vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3. Isso daqui não dá 2 na 2? 2 na 3, desculpa. E isso aqui é igual a 3 na 3. Então, repara, né, que quando a gente tem realmente o produto, um produto de alguém elevado a um certo expoente, a gente pode distribuir esse expoente pela base. Bem legal. Agora vamos para a propriedade 8. O que a propriedade 8 nos diz? Ela diz também, né, que a gente distribui um expoente em uma fração. Vamos pegar assim, ó. Vou usar o 2 e o 3 o tempo todo, tá, pessoal? Fica mais rápido para a gente trabalhar. 2 dividido por 3 elevado na 4, tá? Dessa vez eu vou pular um pouquinho. Isso aqui é igual a 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Opa, vou apagar aqui. Vezes o 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes o 2 sobre 3. Lembra sempre que multiplicação de fração. Como é que a gente faz multiplicação entre frações? A gente multiplica numerador por numerador, tá? E denominador por denominador. Se é assim que eu faço a multiplicação, repara que em cima eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então vai dar 2 na 4 isso aqui. E o 3 embaixo eu vou ter que multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes, que seria 3 na 4. Então, a propriedade ela vem do quê? Da multiplicação de frações aqui. Certo? Então já aproveita para anotar aí, tá? Que na potência de um produto a gente mantém a base e distribui os expoentes. Tá? E quando a gente tiver uma fração elevada a um determinado expoente, a gente tem que lembrar de elevar o seu numerador e o seu denominador no mesmo expoente. Tá? Mas aqui eu quero fazer um adendo com vocês. Repara que aqui, ó, na potência de um produto, se eu tiver menos 2 elevado ao quadrado, tá? E menos 2 elevado ao quadrado. Ó, esse caso aqui, eu tenho um produto que ele não está aparecendo. Ele não está aparecendo por causa dos parênteses, tá? Olha só, eu tenho menos 1 vezes 2 vezes o 2. Isso daqui dá menos 4. Ih, mas me falaram que todo número elevado a um expoente par é sempre positivo. É, se ele tiver entre parênteses, filho, por causa disso aqui, ó. Pega a nossa propriedade lá do produto elevado a um certo expoente, tá? E tu vai ver que tu tem que distribuir esse expoente no produto. Aqui tu tem o produto, mas tu não consegue distribuir. Aqui tu distribui, porque isso aqui é igual ao quê? Menos 1 vezes o 2 vezes o menos 1 vezes o 2. Aqui tu distribuiu com o negativo. Isso aqui dá o quê? Mais 4. Então, sempre que tu tiver um expoente par, desde que o número esteja entre parênteses, o resultado é positivo. Caso não esteja entre parênteses, o resultado vai ser negativo, tá? Só vamos fazer mais um adendo aqui rapidinho, tá? Que quando a gente tem uma fração elevada a um determinado expoente, a gente tem que lembrar de elevar o seu numerador e seu denominador, tá? No caso, se eu tiver um expoente negativo, vamos ver como é que fica, ó. Se eu tiver 2 terços elevado na menos 2, tá? A gente viu que ele se distribui ali na propriedade, né? Então isso aqui ficaria 2 na menos 2, dividido por 3 na menos 2 também. O que acontece agora? Eu fico com 1 sobre 2 na 2, dividido por 1 sobre 3 na 2. Que coisa mais feia, Luiz. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a divisão de frações aqui, tá? Divisão de frações é o quê? Conserva a primeira. Então, a primeira é 1 sobre 2 ao quadrado. E vai multiplicar por quem? Pela segunda invertida, que seria 3 ao quadrado sobre 1.
Então, isso aqui vai dar 3 sobre 2 dividido por 2 na 2, certo? Ou seja, a gente também pode considerar que quando eu tiver um expoente negativo aqui, basta a gente o quê? Ó, inverter a base. Ou seja, se lá eu tenho 2 sobre 3, aqui eu vou ter 3 sobre 2, e o meu expoente automaticamente fica positivo, certo? Para finalizar, pessoal, tem aí ó, um exercício para nós tentar aplicar aquilo que a gente viu hoje. Tá? O cara que vai resolver isso aqui, ele pega e descobre, tá? Não tá muito por dentro aí das propriedades de potências. Ele pega e descobre que 3 elevado na terceira é 27. Isso aqui é igual a 27. Ele pega esse 27 e vê que ele se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. E aí ele, bem esperto, vem aqui e resolve multiplicar o 27 por 9. Até aqui tudo certo. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 2, 18, 18 mais o 6, 24, 243, e tu vai para as alternativas e tu não acha. Tu não acha, mas aqui tem uma alternativa que tá pedindo para te marcar, mas se tu marcar... Errou! Então tu não vai marcar, tá? Vamos ver assim, ó, tem outra alternativa? Tem, eu posso pegar o 243 e fatorar ele para ver se ele dá uma potência de 3. Mas, cara, repara aqui comigo, ó. Eu tenho 3 na 3, né? Que se multiplica, que se repete 9 vezes. Seria, então, 3 na 3 vezes o 9. Tá? O 9 é o quê? O 9 é 3 na 2, vezes o 3 na 3. Isso aqui a gente aplica a primeira propriedade que a gente viu quase lá, a propriedade, né, do produto de potência de mesma base. E tu vai ter 3 na 2 mais 3, que é igual a 3 na 5. E aí a gente acertou o problema, letra A, de acertamos. Tá? Então, para vocês, pessoal, o meu muito obrigado e até a próxima aula.